Aproveitando os irmãos de pé, segundo livro das Crônicas, nós vamos estar lendo capítulo 7. Louvamos a Deus porque Ele nos deu essa oportunidade de estar juntos, mais uma vez com os irmãos, para estarmos adorando a Deus. E agradecemos ao nosso pastor pela confiança e a oportunidade que está nos dando de trazer uma palavra à igreja do Senhor nessa noite. Capítulo 7, do segundo livro das Crônicas, o versículo, vamos ler a partir do versículo 11, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar como casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que Ele continue, falando conosco. Ele tem falado até esse momento através dos louvores, tudo que temos ouvido. Vamos pedir a Ele que venha abrir a nossa mente, nosso entendimento, para aprender a sua palavra, e que seu Espírito Santo esteja fazendo uso de nós como instrumento para abençoar a vida de cada um de nós. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo, Senhor, por estar nesta noite na tua casa, aqui na nossa igreja, na sede em Cássia, com alegria no meu coração de poder servir o Senhor, servir a esta igreja, servir o seu povo, tendo a oportunidade de nessa noite trazer uma palavra aos teus servos, tuas servas que têm se reunido nesse lugar. Meu Deus, que teu Espírito Santo esteja direcionando as palavras, ungindo, inspirando conforme a vontade do Senhor, e que nós possamos ser abençoados por ela nessa noite, e ao sair desta casa estejamos todos regozijando na tua presença, por ter o Senhor falado conosco e nos abençoado. Assim oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentarem. Irmãos, é uma grande responsabilidade falar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande para qualquer pessoa que tem a oportunidade, de estar falando a palavra de Deus, porque vamos falar a palavra de Deus, Se fosse coisa nossa, se fosse de alguma pessoa, quem sabe um recado de uma pessoa importante, uma pessoa da família, um amigo, quem sabe alguém da sociedade, a gente tivesse que transmitir um recado, uma palavra para alguém, já seria uma grande responsabilidade. Mas imagine falar em nome de Deus, falar aquilo que Deus quer falar. Isso não é simples, é muito sério, e por isso nós sempre que vamos falar a palavra de Deus, nós dependemos dele e oramos para que ele direcione, para que ele nos fale e venha, através do seu Espírito Santo, nos fazer transmitir a sua vontade à igreja do Senhor. Nós estamos diante de um texto muito importante e também muito conhecido da igreja, principalmente o versículo 14, que é muito conhecido, muito citado, muito pregado, quando Deus fala diretamente com Salomão, ao estar fazendo ali aquela grande realização daquele sonho que ele tinha de realizar a construção da casa de Deus. E a Bíblia diz que Deus aparece a ele à noite e diz para ele o seguinte: eu escolhi esse lugar para casa de sacrifício, e aqui estarão abertos os meus olhos, e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. E Deus traz para Salomão uma informação muito importante, dizendo o seguinte: se acontecer que eu cerrar o céu, fechar o céu, e não haver chuva, se eu permitir que surja gafanhotos para consumir o fruto da terra, ou se enviar peste
no meio do meu povo. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa interessante. Nós entendemos que Deus está revelando a Salomão que muitas coisas, ainda que nos traga consequências, elas são providas por Deus, ou permitidas por Deus, né? Tem muitos acontecimentos que a gente fica procurando a causa, né? A razão do porquê. E, na verdade, entendemos diante desse texto que muitas coisas que acontecem é exatamente a vontade de Deus. Nós sempre entendemos que a vontade de Deus, ela deve ser observada, pelo menos, em dois aspectos: a vontade diretiva de Deus e vontade permissiva. A vontade diretiva de Deus é quando Deus tem um plano, tem um projeto, e Ele direciona o acontecimento desse projeto. Aí não tem obstáculo. Aquilo que Jó falou um dia, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, é uma realidade dentro da vontade diretiva de Deus, né? Deus vai fazer acontecer aquilo que Ele determinou. A questão do lado permissivo da vontade de Deus, algumas pessoas não concordam com isso, mas vemos isso na palavra, inclusive no que estamos lendo aqui. É quando Deus não gostaria, Deus não queria que acontecesse, mas quem sabe por uma desobediência, quem sabe por uma falta de respeito a Deus, a sua palavra, né? Quem sabe uma teimosia nossa, um passo errado que a gente dá, isso pode acontecer, coisas que Deus não queria que acontecesse, porém, Ele permite acontecer. Eu acabei de citar Jó, a história de Jó é um fato bem contundente em relação a isso, não é assim? Deus não causou em Jó ferida, Deus não causou nada daquilo, mas Deus permitiu que acontecesse, né? Para que o seu nome fosse glorificado, inclusive revelar que Jó era um homem temente a Deus. Mas o que nós queremos falar nessa noite, baseado nesse texto, Deus me deu uma palavra para falar aos irmãos. Acontece sempre o seguinte, irmãos, quando a gente está numa igreja, como o caso que a gente dirige ali no Glória, às vezes a gente faz um estudo bíblico e você fala 2, 3, 4 semanas o mesmo estudo, né? É um estudo sequencial. Mas quando você vem, como a gente veio de lá e chega aqui, a gente tem um pensamento de transmitir um assunto que a gente pega o começo, o meio e o fim, né? Então a gente vai resumir bastante para a gente tentar passar para os irmãos aquilo que Deus nos deu, trazendo um tema para esse assunto como bênçãos condicionais. Nós vemos aqui 3 bênçãos no versículo 14. Observe comigo aí o versículo 14, por gentileza. A parte B do versículo, ela diz assim, ó: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós vemos aí 3 bênçãos prometidas por Deus, que é ser ouvido por Deus, né? Ser sarado por Deus e ter os pecados perdoados. Será que tem algo mais importante na vida de um ser humano do que ter os seus pecados perdoados? Um dia Jesus curou um paralítico, mas antes de curar ele perdoou os seus pecados. E alguém começou a criticar e achar aquilo estranho, e Jesus disse assim: para vocês saberem que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, levanta paralítico. E na mesma hora o homem se levantou, né? Então ele tem o poder tanto de curar, fazer milagre, como perdoar pecados. Mas o pecado, irmãos, é uma coisa terrível, é uma das piores coisas que pode existir na vida de um ser humano. Não se compara a nenhum problema da vida, nenhuma doença, nada, nenhuma perda familiar, perda profissional, nada se compara ao pecado na vida de um ser humano. Até porque o pecado, disse o profeta Isaías, que ele separa o homem de Deus. Quando se fala de separação, se for separação de um casal, as consequências são grandes. Se separa a mãe do filho, o filho do pai, o pai do filho, já traz uma consequência, né? Traz coisas que desagradam, entristecem, aborrecem e prejuízos para todos os lados. Agora imagine separar de Deus, né? Viver separado, viver longe, distante de Deus. A Bíblia diz, o profeta Isaías diz que o pecado, ele faz divisão entre o homem e Deus. Está no texto aqui, mas a gente já está citando
E nós não vamos ler, mas os irmãos conhecem Isaías 59, ele fala isso, né? Então, as 3 bênçãos que temos aqui, a primeira delas é ser ouvido por Deus. Ser ouvido por Deus é a primeira bênção. E a segunda, os pecados perdoados. A terceira bênção é ter a sua terra sarada. No caso de Israel aqui, era exatamente na agricultura. Ele falou assim: se eu cerrar o céu, não vier chuva, ou se eu enviar gafanhotos, né? Então a gente está percebendo, se percebe no texto, que é algo ligado à agricultura, que seria realmente na terra. Mas a gente pode fazer uma aplicação dessa palavra terra em toda a nossa vida, né? Deus sará a nossa vida espiritual, Deus sará a nossa vida física, quem sabe o nosso ministério, sará o nosso casamento, e tem tantas coisas que Deus pode fazer uma mudança, trazendo saúde para todos nós, né? Então, para que nós alcançamos essas 3 bênçãos, nós temos aí algumas condições, e nós vamos falar sobre essas condições que está na parte A do versículo. Ele diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, né? Orar e buscar a face de Deus são 2 coisas, embora citadas separadas, mas está ligado, né? Porque parou? Desanimou? Glória a Deus. Ninguém consegue buscar ou ver a face de Deus, ou estar perto de Deus, senão através da oração, né? Então, orar ao Senhor, buscar a face de Deus, é algo muito importante. Nós vamos falar dessa primeira condição para receber as bênçãos de Deus, relacionada nesse versículo. A primeira condição é se humilhar. A palavra humildade, hoje, acho que até cantou alguém, o pastor leu um texto que já está escrito aqui, né? Pedro dando um conselho, né? A humildade, irmãos, é algo que ela enobrece o ser humano, né? A humildade, ela enobrece a vida de qualquer pessoa. Ser humilde. Antigamente se tinha um conceito errado, né? Distorcido pelo menos, a respeito de humildade. Algumas pessoas ainda têm às vezes esse conceito de que humildade é ser uma pessoa pobre, uma pessoa mal vestido, né? Que não preocupa com roupa boa e tal. E às vezes a pessoa vive isso, mas não é humilde, né, pastor? Vive assim, vive de roupas velhas, conforma com essas coisas. Isso pode ter várias situações que levem alguém a estar usando roupas velhas, calçado velho, né? Pode ser situação financeira, pode ser falta de recurso, pode ser tudo isso. E pode ser também aquilo que eles chamam de mão de vaca, né? O mineiro tem umas expressões assim que é conhecida, né? A pessoa, hoje eu conversava com alguém sobre isso, né? Pessoa que tem dinheiro e vai embora, o dinheiro fica para os outros aí, porque ele não gastou, não aproveitou, né? Ele podia ter aproveitado bem o seu dinheiro, mas a preocupação é só juntar, só guardar dinheiro. E lógico que isso não tem nada a ver com humildade, mas eu estou tentando ilustrar que andar mal vestido viver com sinônimo de pobreza. Humildade não é sinônimo de pobreza, e nem pobreza sinal de humildade, não. Ser humilde é ser alguém que é modesto, é simples, é pessoa que ele sabe lidar com todas as pessoas, ele sabe entender as pessoas, ele sabe, tem um dicionário que informa que ser humilde é ser uma pessoa que submete a ordem de um superior, né? Se nós formos ver isso, por exemplo, um filho que não respeita o pai, que grita com o pai, que grita com a mãe, ele não tem humildade, porque ele precisava pelo menos entender que o seu pai, que a sua mãe é superior a ele, por ser pai, por ser mãe, e ele precisa respeitar. Então a falta de humildade, ela dissipa o respeito, né? Em relação ao ministério, quantas coisas no ministério que a gente vai fazer, a primeira coisa a gente liga para o pastor: pastor, dá certo, deve fazer, pode fazer. Sempre foi assim, a gente aprendeu assim, né? Tem gente que fala assim: não, esse negócio de ministério não é para mim não, esse negócio de ser pastor, ser obreiro, ser cooperador, eu não quero saber disso não, porque você tem que ficar pedindo bênção para pastor. Tem gente que tem isso. Às vezes está faltando um pouquinho de humildade para ele ganhar uma bênção, e ele perde ela por causa disso, né? Ele não consegue chegar lá. Então, ser humilde é a gente
ter uma vida de simplicidade, a gente ter cuidado com o que a gente fala, e aí a gente vai, a humildade ela dá uma certa submissão na vida da pessoa. Ser humilde evoca a submissão, a gente saber que tem alguém que é superior. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Quando eu olho para alguém e começo a olhar por cima, pensando que ele está lá embaixo, a humildade não está presente, né? Mas quando eu olho para alguém, ainda que eu sei do seu recurso, que eu conheço a sua capacidade, mas eu lhe considero e não me sobreponho a ele, isso é humildade, aleluia. É nós olharmos para alguém e dizer, não, eu dependo desse irmão, eu preciso dessa irmã, eu preciso valorizar esse irmão. Isso é ser humilde, né? Então quando Deus fala assim, se o meu povo se humilhar, o que é que Deus estava dizendo para Salomão? Quando o meu povo se voltar para mim e entender que eu sou superior, que eu tenho o poder, que eu estou no controle, que é eu que posso mudar, é eu que posso fazer, então eu vou ouvir a sua prece, eu vou abençoar a sua vida. Nós estamos vivendo uma época que algumas igrejas neopentecostais estão tentando colocar as pessoas, ou na mente das pessoas, que a gente tem certos direitos que Deus é obrigado a fazer para a gente. Porque eu sou dizimista, porque eu sou isso na igreja, eu sou aquilo, e Deus tem que fazer. Existe uma palavra na Bíblia chamada misericórdia. O profeta Jeremias, ele diz que se não fosse esta palavra, se não fosse esta ação de Deus, nós seríamos consumidos, né? A misericórdia de Deus é que nos sustenta, que nos mantém com vida, é ela que nos mantém com vida. Então ser humilde, ou se humilhar diante de Deus, Deus está dizendo para nós, olhar para Ele e dizer assim, Senhor, eu só vou ser abençoado, eu só vou conseguir, eu só vou chegar lá, se o Senhor colocar a sua mão e realizar para a glória do seu nome, aleluia. Não é pensar assim, não, eu já estudei muito, eu tenho... Se for olhar tempo de casa, tem gente que tem 50 anos de crente. Eu, por exemplo, estou com quase 60 de crente, né? Mas tem crente que tem 1 ano de crente e já recebeu coisas que eu não recebi ainda. Não é assim? Então, se fosse tempo de casa, né, o prejuízo de muita gente existiria. Mas, na verdade, não adianta a gente olhar para Deus e falar, Deus, tem tanto tempo que eu estou nessa igreja, e eu faço isso e faço aquilo, já ajudei nisso, já ajudei naquilo, quantas igrejas já ajudei a construir, e tal, e está na hora do Senhor fazer isso para mim, mais isso, e a gente, entre aspas, brigar com Deus, né? Não adianta. Nós temos que olhar para Deus e falar, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu acredito que o Senhor pode me dar pela sua bondade, pela sua misericórdia, aleluia. Isso nos leva a ser obediente à palavra de Deus. A humildade nos leva a entender que nós precisamos obedecer à palavra de Deus, nós precisamos andar de acordo com a sua vontade. Nem tudo que a igreja define como norma, como regra, como vida cristã, nem tudo está explicitamente escrito na Bíblia. Mas quando você vê os princípios bíblicos, você vai ver que aquilo ali deve ser observado. Mas se a gente não tiver humildade, a gente começa a dizer, não, eu não vou fazer isso não, porque lá na igreja tal não faz, o fulano de tal não usa, não faz isso, não faz aquilo, e eu também. A gente parte por um princípio de desobediência, que aí se vier chamar a atenção da gente, a gente ainda vai achar ruim ainda, né? Mas se a gente tem humildade, a gente vai dizer, não, eu vou mudar, pastor, eu preciso melhorar mesmo, eu não estou agindo certo, eu preciso acompanhar a igreja, eu preciso acompanhar o ritmo do povo de Deus, aleluia, eu preciso estar dentro da vontade de Deus. Então ser humilde, irmãos, no caso do texto que nós estamos lendo, Deus está exigindo a humildade diante do próprio Deus. Os israelitas chegaram no templo, já no tempo de Jesus, eles se achavam, ou estavam sendo um povo exclusivista, achavam que só por ser descendência de Abraão já estava bom, já estava resolvido, né? Ah, nós somos descendentes de Abraão, temos por pai Abraão. Questionaram Jesus, né? E às vezes pensamos assim, mas Deus está dizendo para que nós venhamos nos humilhar diante dele. Eu vou citar um versículo, eu ia pedir para ler, mas já foi lido na leitura oficial, 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, fala assim, ó, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, aleluia. Então, nós submetermos ao Senhor, debaixo da potente mão de Deus, significa estar na direção de Deus, procurar fazer as coisas como Deus quer que seja feito,
né? Procurar fazer as coisas da maneira que agrada a Deus. Pode ser que a gente não consiga agradar as pessoas, a gente não consiga agradar a todos, mas se conseguirmos agradar a Deus, está muito bom, irmãos, porque aí nós vamos ser abençoados, né? Se nós conseguirmos agradar a Deus, nós seremos abençoados. Quando ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, a seu tempo ele vos levante. Não adianta a gente cobrar de Deus, cobrar da igreja, cobrar do ministério, cobrar do pastor alguma coisa que a gente quer para a gente. Não, a gente precisa falar com Deus, se humilhar na presença de Deus e dizer, Deus, eu quero, eu desejo, eu almejo, mas se tiver na vontade do Senhor, aleluia, e se tiver na vontade dele, pode ter certeza, vai acontecer no tempo de Deus. Ele citou aqui, que a seu tempo vos exalte. O tempo é uma questão difícil até de suportar às vezes, né? Muito difícil, porque tem coisa que a gente vai orar a Deus e a gente já quer para ontem, a gente já quer que tenha acontecido já, né? Tem hora que a gente fala para Deus até a data, a gente fala assim, Deus, até tal dia, se passar desse dia, só que tem uma coisa, se a gente for olhar para trás, Deus nunca deixou passar da hora nenhum dos nossos pedidos, nenhum. Quantas coisas que acontecem na vida da gente, e de repente fala, gente, eu já tinha pedido isso para Deus, eu já tinha até esquecido de ter parado de pedir. Eu costumo dizer que a oração, ela às vezes não muda Deus, né? Tem alguns planos de Deus que foram mudados pela oração, mas quando ela não chega ao ponto de mudar o plano de Deus, ela muda a gente é mudado, a gente pensa diferente. Então tem hora que lá na frente Deus dá para a gente alguma coisa que a gente fala assim, olha, eu já tinha pedido isso para Deus, tinha até parado de pedir e Deus fez, ou seja, na hora certa, no tempo certo, louvado seja Deus. É estudo bíblico, irmãos, mas Deus fala no estudo bíblico também Deus faz promessa, no estudo bíblico também Deus responde às nossas orações, aleluia, e Deus está dizendo para nós essa noite, que se nós nos humilharmos debaixo da sua potente mão, no seu tempo Ele vai nos exaltar, no seu tempo Ele vai realizar o seu propósito na nossa vida, aleluia, louvado seja Deus. Mas precisamos disso, né? Esse é o conselho de Pedro. Tiago deu um conselho quase que semelhante, ele fala assim, ó, Tiago capítulo 4, os irmãos aqui são acostumados a ler Bíblia também na hora do estudo, não são? Vamos pedir alguém para ler para nós? Tiago capítulo de número 4, versículo 6, vamos ler do 6 ao 10. Tiago 4, de 6 a 10. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha aí, Tiago falando, Deus abençoe, Tiago falando quase que aquilo que Pedro fala, né? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ele chega a dizer para nós aqui, irmãos, que nós devemos sentir diante de Deus as nossas misérias. Nós devemos olhar para nós e entender que nós somos cheios de falhas, cheios de erros, pecamos o tempo todo. Eu conheci um irmão, o pastor Elias conheceu também, o pastor Juquita, irmão Juquita, lá de Nova Barra, né? Ele vivia gritando na igreja, Senhor, perdoa meus pecados, palavra e obras. E ele vivia pensamento, palavra e obra, ele orava isso direto. E eu ficava, gente, que oração é essa, né? E depois a gente vai entender o que ele estava querendo dizer. Esses dias eu vi um pastor, alguém deve ter ouvido, porque a internet ela liga todo mundo, né? Dizendo que alguns estudiosos dizem que nós podemos ter até 10 mil pensamentos, é muita coisa, 10 mil pensamentos num dia. Já pensou? 10 mil pensamentos num dia. E ele fez um cálculo lá, eu não recordo agora os números, mas ele diz assim, imagina se a gente tiver 9.997, certinho, tudo certinho, dentro do plano de Deus. Isso em 10 mil pensamentos. E tiver 3 pensamentos que não está certo.
Só 3, irmão. No meio de 10 mil, a gente tem 3 num dia. Aí você soma uma semana, um mês, 2 meses, um ano. Quanto vai dar? Lá no final, quem tem 60 anos, 50 anos de idade, meu Jesus. Está vendo? O quanto a gente é frágil, o quanto a gente é, de acordo com as palavras de Tiago, quanto a gente é miserável. Né? Há uma expressão bíblica, miserável homem que sou. Paulo disse, né? O salmista chegou a dizer assim, que eu sou como um verme. Né? E tem pessoa que se acha tão grande, tão acima das outras pessoas, que acaba desfazendo, desprezando, menosprezando até familiares. Né? Nós precisamos, diante de Deus, ele está dizendo isso para nós em relação a Deus. Chegar a Deus, ele se chegará a nós, né? Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, olha aí. E vós de duplo ânimo, purificai o coração. Duplo ânimo, aquela pessoa que hoje ele está sorridente, amanhã ele está de, né? Cada hora ele está de um jeito. Hoje se chama de bipolar, né? Bipolar. Uma hora está abraçando, outra hora está empurrando, está dando chute para todo lado, é esse tipo de coisa, né? E esse duplo ânimo é aquele que de repente ele é muito crente e de repente qualquer coisinha, não, eu vou embora, eu vou largar essa igreja, eu vou largar esse negócio, eu vou sair desse conjunto. E é assim que Deus fala, viu, irmãos? A gente conhece alguns irmãos, mas não conhece o que passa, o que cada um, mas o Senhor conhece todos, conhece tudo, aleluia. Então ele fala assim, ó, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, e converta o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilha-se, ou humilhai-vos perante o Senhor. Tudo isso que ele está falando aqui, no versículo 9, cabe dentro da humildade, dentro do texto que ele está falando, né? Dentro da humildade a gente vai fazer tudo isso. Ao invés da gente ficar tocando trombeta e dizendo eu sou isso, sou aquilo e tal, a gente vai dizer não, eu sou falho, eu sou pequeno, eu tenho erros, né? Eu preciso me humilhar diante de Deus. Se você for humilde, se nós formos humildes diante de Deus, não teremos dificuldade de ser humilde diante da igreja, diante do ministério, diante da família, diante do patrão, diante das pessoas, não. O crente que tem humildade, ele não é aquele crente que fala assim, não, eu não levo desaforo para casa não, comigo o negócio é 8, 80, não. Se ele for humilde, ele chora, ele... Uma vez eu aguentei um desaforo de um homem, que eu chorei o resto da noite, soluçando, chorando, e não consegui dormir mais. Isso foi no ano de 96, 97, por aí. Não vou contar o fato, porque demora muito. Mas ele me humilhou tanto, que eu orei, olhava nele e falava assim, Senhor, se ele me der um tapa, eu vou virar o rosto, como manda a sua palavra. Porque eu olhava no olho dele, eu via o demônio no olho dele, aquela coisa terrível, né? Eu estava certo, mas ele estava embriagado, e se fez de certo, né? E foi falando, depois de tanto falar, ele disse assim, não, eu vou deixar assim mesmo, resolveu. É porque aqui dentro de mim eu estava dizendo, eu vou humilhar até no último, né? Tinha do meu lado um novo convertido que quis entrar no assunto para tentar me defender, ele diz assim, não, eu não estou conversando com você não, fica para lá, e foi assim, né? Eu passei o resto da noite chorando, sabe aquela dor, sabe, de ter sido desacatado e tal, mas Deus me deu graça, porque se eu não me humilhasse diante de Deus, não tivesse a graça de Deus, do Espírito Santo, né? Porque a humildade, ela é um dos frutos, faz parte do fruto do Espírito, né? Que ela dá para a gente aí esse temperamento, esse controle do nosso temperamento. Só Deus faz isso. Esse negócio de crente que qualquer coisinha briga, qualquer coisinha puxa a faca e tal, isso não está muito certo. Por quê? Porque a gente nasceu de novo. Não é verdade? A Bíblia diz que nós somos regenerados. Regenerado. Generação, isso vem de ser regenerado, é ser mudado, nascer de novo. Vem do gênia no grego, que é nascimento, é nascer de novo. É aquilo que Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo. E nós nascemos de novo, então agora já é nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, aquele homem bravo, aquela mulher que quebra o pau, isso ficou para lá, né? Nervoso todo mundo fica, irmão, fica, quem não fica, né? Uai, a gente não tem sangue de barata, né? Fica nervoso, qualquer um fica, mas essa hora é a hora de falar, Senhor, me dá graça, aleluia, me reveste de humildade, aleluia, eu vou me humilhar, eu vou perder aqui para ganhar lá na frente, aleluia. Agora imagine diante de Deus, o que a gente não tem que fazer, né? Se humilhar e dizer, Deus, eu preciso da bênção, eu preciso da graça do Senhor. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus
que Ele nos dê graça para ser humilde diante de Deus, diante do ministério, diante da igreja, diante das pessoas lá fora, e muito mais lá fora, né? Porque o crente quer ganhar pessoas para Jesus. É nosso dever, nosso trabalho, nossa missão, ganhar pessoas. Se a gente lá fora sofre um pequeno desaforo e a gente já parte para a briga, né? Pronto, como é que a gente vai ganhar alguém? Não vai, né? Se por um acaso isso vier a acontecer na vida de um de nós, porque o pecado na vida do crente é como um acidente, não é um negócio corriqueiro, não pode ser, né? Mas o acidente pode acontecer, né? Hoje eu quase atropelei um motoqueiro, porque eu estava fazendo a curva para entrar na esquina da rua, e ele veio e me ultrapassou pela direita. Se eu fecho mais 10 centímetros, ele tinha voado, e estava errado, só que, né? Acidente. Agora, na vida espiritual é a mesma coisa, a gente não vive com o pecado para aqui e para ali, não. Mas se aconteceu, quem sabe acontece? A gente está ensinando, a gente está trazendo a palavra. Mas quem sabe aconteceu na vida de alguém? Qual é o passo agora a ser tomado? Humilhar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, me transforma, me muda. Eu não posso perder a minha bênção, aleluia. Não tem pecado que Deus não perdoa, não tem coisa que Ele não resolva. Que nós possamos fazer isso, irmãos, para a glória de Deus. Eu estou falando da primeira condição, dentro do versículo 14, do capítulo 7, 1 Crônicas, que ele diz que se nós nos humilharmos e orarmos. Segundo ponto, a segunda condição, porque lá na frente são 3 bênçãos, logicamente eu não vou ter como discorrer sobre essas 3 bênçãos, mas nós já citamos elas, que é ser ouvido por Deus, ter os pecados perdoados e ter a terra sarada, ter a nossa vida mudada. Para isso nós precisamos então passar por essas condições. Primeiro, a primeira condição é humilhar diante de Deus, é deixar desse negócio de pensar que a gente é merecedor, tirar da nossa vida esse pensamento de que, não, eu acho que Deus vai fazer para mim, eu sou tão, né, eu faço tudo certinho e tal, não estamos fazendo mais do que o nosso dever. Não foi? Jesus não falou para os discípulos: se vocês, a justiça de vocês não exceder dos fariseus, não adiantou nada, né? Que os fariseus, olha lá, não era brincadeira não, orava, jejuava e dava dízimo disso e daquilo, batia no peito, né? Eu dou dízimo até da hortelã e tal, ele tem essas coisas, né? Mas era só para ser visto pelos homens. Esse é o problema, né? Só que Jesus falou: a vossa justiça tem que exceder a dos fariseus e publicanos. Então, quando a gente fala assim, eu sou certinho na igreja, eu faço isso, faço aquilo e tal, eu coopero, eu ajudo, eu oro, eu participo dos cultos, estamos fazendo o nosso dever, o nosso compromisso de servo de Deus. E além disso, ainda estamos sendo privilegiados e abençoados, porque muitos gostariam de estar e não conseguem vir. Tem pessoa que você convida ele o ano inteiro para ele vir no culto, ele promete toda semana, todo mês, que vem na festa, que vem em tal dia, e ele vai protelando, o vício tira ele, a droga tira, e ele não vem. Eu trabalhei com um rapaz 5 meses, todo sábado ele falava assim: amanhã eu vou lá, pastor. Até hoje, eu estou com ele esses dias de novo, a gente separou e voltamos o serviço junto, e ele me chama de meu pastor, mas não vai na igreja por nada, porque tem um tal de craque, né? E é de minuto em minuto, tem que dar um jeitinho naquilo, né? Gasta tudo que ganha. E as pessoas fazem isso, irmão, distancia e vão embora e tal, né? Mas nós precisamos estar na direção de Deus, buscando a Deus, sendo humildes, para nós chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu preciso da vitória, eu preciso da bênção do Senhor, aleluia. Isso que a gente faz para Deus, na obra de Deus, não nos dá o direito de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso, e o Senhor vai fazer, porque o Senhor é meu Deus, porque o Senhor tem que fazer, porque se o Senhor não fizer e coisa e tal. Não, a gente não tem esse direito. Alguns usam a expressão colocar Deus na parede, né? Espremer Deus na parede e falar. Tiago falou assim, ó: Deus resiste aos soberbos. Não falou? Nós lemos aqui. Soberbo é a pessoa arrogante, a pessoa que pensa em si próprio e acha que é melhor. Agora imagina uma pessoa chegando diante de Deus com soberba. A Bíblia tem muitos exemplos, a gente não vai citar porque o tempo ele é curto, mas você conhece quantos homens, reis, falsos profetas, imperadores, né? Pessoas que se levantaram contra Deus, em alguns casos posicionando contra o povo de Deus, porém ofendendo direto a Deus, porque toda vez que alguém se levanta contra o povo de Deus, vai direto contra Deus.
E aí a luta fica difícil para ele, porque ele não está lutando com você, não está lutando conosco, está lutando com Deus. E lutar com Deus, Tiago falou assim, que ele resiste ao soberbo. É a mesma coisa de chegar numa parede dessa e falar, vou te empurrar e te jogar lá na esquina agora. Pode fazer a força que quiser, não vai adiantar. Se Deus falar, eu não faço, eu não permito, eu não deixo, acabou, irmãos, não tem ninguém que pode fazer nada, aleluia. Mas quando ele fala, eu vou operar, eu vou abençoar, eu vou conceder, eu vou realizar, aí também não tem ninguém que pode impedir, porque ele é o dono da situação, aleluia, louvado seja Deus. Então vamos humilharmos sempre diante de Deus. A segunda condição para nós alcançar as bênçãos que estão relacionadas nesse versículo é orar. Eu me lembro que na última vez que eu falei um pouquinho aqui, num culto, acho que culto da saudade, eu falei um pouco sobre oração, né? Mas faz parte do que Deus nos deu nessa noite. A oração, ela tem, olha, sem oração, o crente sem oração é uma pessoa sem alimento. Eu sou crente desde menino, pela graça de Deus, e tem alguns cantores, umas cantoras que eu não lembro nem o nome agora. Meu pai tinha aqueles discão, aquele LP grandão, né? E elas cantavam um hino que falava assim, se você levanta de manhã e na hora, Deus, a sua alma está sem alimentação. Acho que é Marta e Geni que chamava essas cantoras. Isso é muito antigo, deve ter uns, no mínimo tem 45 anos de gravação, um hino desse, né? A alimentação do crente, o alimento do crente é a oração. Porque é através da oração que a gente recebe a nossa vitória, é através da oração. Quando você está falando com Deus, existem muitas frases relacionadas à oração. A oração é isso, a oração é aquilo e tal. Uma delas, muito real, a oração é uma via de mão dupla. Porque na oração você está falando com Deus, as suas palavras estão subindo e a resposta de Deus está descendo. Aleluia. Se for para acontecer amanhã, não fica para depois de amanhã, acontece amanhã, aleluia. Se for para o final do ano, fala assim, olha, no final do ano eu preciso fazer isso e fazer aquilo, não chega o ano novo sem acontecer isso na sua vida, porque você está orando, está buscando a Deus. E a gente precisa orar, porque orando, a gente está conversando com Deus. Quantas vezes, eu falo muito isso, quantas vezes a gente está orando, e na oração a gente cita a Bíblia para Deus, né? Ah, Deus, eu preciso disso e preciso daquilo, e coisa e tal, eu estou passando por isso e mais aquilo, mas eu acredito que o Senhor vai fazer alguma coisa, porque a sua palavra faz isso, fala isso, e fala isso, e fala aquilo. Quando a gente fala isso, ou cita para Deus alguma coisa da Bíblia, não é a gente simplesmente falando, já é o próprio Deus dizendo assim, ó, você está passando por isso, você está questionando isso, está pedindo isso, mas a minha palavra está te falando isso, e vai acontecer isso e isso na sua vida, aleluia. Então o crente precisa orar, a gente precisa orar, a gente precisa ter uma vida de oração. A igreja tem algumas campanhas de oração, nós estamos numa campanha no Glória, o mês inteiro de julho, toda terça-feira, a gente ora até 7h40, ajoelhado, e depois dá as mãos e faz aquela roda como um círculo de oração ali e tal, e o finalzinho do mês a gente vai fazer uma semana inteira de oração e avivamento, para buscar vida, avivamento é vida, né? Precisamos disso. O crente precisa orar, irmãos, ele precisa falar com Deus, dialogar com Deus. Tem coisa que a gente não precisa e às vezes nem devemos falar para as pessoas, né? Um dos segredos dos grandes escritores de autoajuda aí é isso, é você não contar os seus planos, não contar os seus sonhos, né? Porque tem gente que rouba sonho, né? A ave de rapina vem, então não é bom ficar contando, né? Mas para Deus você pode para Deus você pode falar tudo que você quiser, fale para Ele na oração, apresente para Ele, que Ele vai te abençoar. Mas a oração que nós estamos falando aqui, ela é um pouco mais carregada assim de uma grande responsabilidade, porque é uma oração que vai nos levar a alcançar as bênçãos de Deus. Esta oração, ela precisa ser feita com muita fé. A oração é como se fosse uma reza, não que nós estamos criticando quem reze. Rezar é citar, é uma citação, né? Não é simplesmente uma reza religiosa. Quando se vai citar um documento, por exemplo, uma escritura e tal, usa-se muito a expressão, a escritura tal, no capítulo tal, no parágrafo tal, reza isso e tal. Rezar é citar. A oração do crente não pode ser rezada, a gente tem que ter, é oração
dialogada, aleluia, você começa a conversar com ele, vai conversando e vai falando, daí a pouco, se você é batizado com o Espírito Santo, você já está falando em línguas, está chegando no trono da graça, aleluia, às vezes doente, às vezes com problema, coisas difíceis de ser resolvida, às vezes até triste. O crente a vida não é um mar de rosa, né? Não, tem dia que a coisa é difícil, tem dia que não é brincadeira. Mas você começa a orar, começa a falar com Deus, daí a pouco você está chorando, você está chorando e falando em mistério com Deus, né? Então a gente precisa orar. Por que nós devemos orar? Porque a oração, primeiro, a oração, ela revela segredos. Estes segredos, se nós trouxermos para o mundo espiritual, vai revelar a vontade de Deus na nossa vida. Tudo que nós precisarmos de Deus, né? Deus vai fazer através da oração. Vamos ler aí Daniel, capítulo de número 2, vou pedir os irmãos para ler para nós, versículo 17 ao 19, Daniel 2, 17 a 19, abra sua Bíblia, vamos ler esse texto aí. Daniel 2, 17 ao 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Aleluia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e ele louvou ao Deus do céu, né? Os irmãos conhecem esse relato bíblico. Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, ele sonha um sonho e acordou perturbado, porque ele não conseguia lembrar o sonho, né? Isso é normal acontecer, né? Mas ele ficou muito preocupado, porque o sonho era angustiante, ele viu muita coisa nesse sonho, e ele não conseguia lembrar, e ele mandou chamar todos os sábios do seu império, os magos, os adivinhos, né? Caldeus, pessoas que trabalhavam nessa área, cartomantes, né? Esse povo aí do tarô, né? Não tem essa, lógico, não está na Bíblia isso, mas por aí tem, não tem? Será que tem crente que faz isso, pastor? Consulta esse povo? Ai, né? Horóscopo, será que tem? Aí eu vou ver como que está o meu signo. De que signo você é? Que signo eu sou? Eu nem sei o que é isso, né? Já esqueci isso para lá. É? Olha para ver. O pastor está dizendo que tem uns que falam assim, eu sou do signo de Câncer. E às vezes fala com a boca aberta assim, né? Eu conheci um pastor que ele disse assim, que ele fazia um programa de rádio, e ele lia todo dia essas informações de horóscopo, né? Como vai ser o dia do signo tal, e ele disse que tinha dia que ia para a rádio e esquecia o almanaque. Aí ele pegava o de ontem, que estava lá, e lia o de ontem mesmo, e o povão está de lá, hoje é hoje. Nem sendo de hoje não acontece nada, irmãos, acontecem algumas coincidências, né? Algumas coincidências acontecem, mas o crente não está envolvido com isso, né? Crente consultando, mandando ler a mão, né? Consultando essas coisas. Não, o crente, ele vai para a Bíblia, ele ora, ele lê a Bíblia para Deus falar com ele, aleluia. Mas Nabucodonosor, ele tinha esse povão lá, né? E mandou chamar todo mundo. Vocês vão discernir o meu sonho, vocês vão revelar o que eu sonhei. Aí então o senhor conta o sonho, que aí a gente vai dar a interpretação. Aí contando fica fácil de inventar um negócio, não fica? Ah, sonhou com cobra, o que é? Isso é luta, irmão. Tem gente que é cheia de superstição, tem crente assim, qualquer coisinha chega na gente. Irmão, eu sonhei com uns pão grandão hoje, o que significa isso? Né? Irmão do céu, sonhei com o tamanho de uma onça. Mano, eu sonhei com uma onça e pronto, acabou, é uma onça, né? As pessoas querem que a gente fique interpretando as coisas aí. Tem igrejas por aí que é cheio de intérpretes, vocês sabiam disso, né? Tem igreja por aí que se você falar que sonhou, ele já falou, irmão, isso aí é perigoso, viu? Cuidado, porque isso aí é luta, viu?
Aí você vai para a Bíblia, há 2000 anos atrás, Jesus já falou assim, vocês vão ter luta e aflição. Né? E eu estou falando que você vai passar uma luta. Tem que ter muito cuidado. Mas Nabucodonosor, ele falou assim, olha, vocês têm que interpretar o meu sonho. Aí então só conta para a gente que a gente vai revelar. Aí falou assim, o problema é que eu sonhei, estou preocupado, só que eu esqueci o sonho. E vocês vão ter que falar o que eu sonhei e o que significa. Aí que eu quero ver se as cartas resolvem, né? E aí, irmãos, falou, ó, se vocês não revelarem o meu sonho, sabe o que vai acontecer? Vou matar todos vocês, a mulher de vocês, os filhos de vocês, e vou derrubar a casa de vocês e fazer um monturo. Vai acabar tudo. Então vocês dão um pulo. E eles ficou tentando, né, ludibriando e tal, e ganhando tempo, e foi indo, falou assim, vocês estão ganhando tempo, eu já vi que vocês não vão dar conta. Então já saiu a ordem, vai morrer todo mundo, e mandou matar tudo. Só que, quando fala vai matar tudo, entre esses sábios estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Estavam entre eles, eles eram considerados sábios, e a Bíblia até diz que eles eram mais sábios que os outros, né? No primeiro capítulo de Daniel, aquele teste que eles fizeram, eles ficaram mais sábios, mais inteligentes, mais saudáveis. Está escrito aí no capítulo 1 de Samuel, de Daniel. Então veja bem, falou assim, então já que vai matar todos os sábios, busca Daniel lá, busca Sadraque, busca essa turma lá, que isso aí tem que morrer também, vai morrer tudo. E Daniel não sabia o que estava acontecendo, ele chama Arioque, que era aquele que estava coordenando, falou, o que está acontecendo? Falou assim, olha, é que o rei sonhou um sonho, e não lembra o sonho, e quer que eles falem o que ele sonhou, e o que significa. Assim, então fala para ele, dá um tempo que nós vamos falar com o nosso Deus, e o nosso Deus vai revelar esse mistério. Aleluia. Quando você estiver passando por o maior problema da sua vida, quando você estiver sendo afrontado pelo pior inimigo da sua vida, fala para ele assim, eu vou orar ao meu Deus, e a resposta virá. Aleluia. Pode ter certeza, a resposta vem. Se você partir para a oração, a resposta virá. Bem, quantas coisas, irmão, a gente não vai ficar contando aqui exemplos e mais exemplos, porque o tempo, né, passa, já está terminando. Mas todo crente que ora a Deus, todo crente que ora a Deus, ele tem exemplos de vida espiritual para contar. Ele tem sempre muita coisa para contar. Então o que acontece? Daniel falou, dá um tempo que a gente vai orar. E ele chama, aqui diz o texto que ele então foi para sua casa e fez saber a Ananias, Misael e Azarias, que eram seus companheiros, para quê? Olha aí, para que pedissem misericórdia a Deus. Oh Senhor, não deixa nós morrer não, nós nem estamos sabendo de nada, nós não tem nada a ver com isso, e nós somos teu servo, e o Senhor é o Deus que pode fazer milagre, e o Senhor pode revelar isso e tal. De repente Deus mostrou tudo para Daniel, deu uma visão para ele, falou assim, ó, ele sonhou com estátua, com cabeça de ouro, e com peito de bronze e tal, e foi mostrando tudo, os detalhes, né? E aí ele vai lá e fala assim, pode falar para o rei que Deus revelou. Aí o rei chega para ele e fala assim, então você é o que revela? Ele fala, não, o Deus do céu, ele revela, aleluia. Nós, obreiros, pastores, servos de Deus, não temos nenhum poder de revelar, de fazer nada disso, não. O nosso Deus, ele revela, ele usa pastor, ele usa presbítero, diácono, ele usa irmão do ciclo de oração, ele usa mocidade, ele usa todos aqueles que se dispõem a ser um instrumento na sua mão. Aleluia, louvado seja Deus. O caso foi resolvido, porque ele revelou o sonho que ele teve e o que significava. E falou assim, olha, Deus te deu um privilégio muito grande, porque te revelou coisas tremendas, coisas ocultas, né? Então a oração, irmãos, ela revela segredo, a oração abre portas. Que tipo de porta que ela abre? Todas, qualquer uma que precise ser aberta, desde que não seja um capricho nosso. Deus não fica fazendo capricho do crente só porque ele é crente. Deus faz coisa que vai beneficiar o crente e vai exaltar o seu nome. Não é só porque eu sou crente que Deus vai fazer tudo. Tem coisa que não é bom para a gente, e Deus sabe que não é bom, então ele não vai fazer. Um pai, por exemplo, não vai pegar uma criança de 5 anos, de 3 anos e colocar na mão dele uma arma de fogo, colocar na mão dele uma moto, um negócio, não vai, né? Um vidro de veneno, de um remédio forte, não vai, ele vai dar para ele aquilo que condiz com a sua idade, com o seu recurso físico, mental e assim por diante. Então Deus é do mesmo jeito. Se você pede alguma coisa que não está
combinando com a sua estrutura espiritual, física ou monetária, sei lá, familiar, profissional, alguma coisa que não vai dar certo, mas você é servo de Deus, temente, humilde na presença de Deus, Ele não vai te dar e vai fazer você entender que aquilo não ia ser bom para você e vai te dar alguma coisa melhor. Aleluia. Deus sempre tem coisa melhor para nós, irmãos. Então que nós possamos estar sempre orando e buscando a Deus. Então, se tem uma porta que precisa abrir e ela não abriu, não fique triste, porque essa porta lá na frente você ia perder a chave dela. Olha Deus revelando o mistério. Eu não pensava nisso, né? É uma porta que vai abrir, mas você vai perder a chave dela e não vai conseguir transpor, não vai conseguir sair ou não vai conseguir entrar de novo. Deus tem a porta certa. Se Ele fechou uma, mas Ele vai abrir outra. E aquele abrir, ninguém pode fechar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso, nós precisamos orar. A terceira condição, eu vou apenas citar para nós já estar encerrando e devolvendo o microfone ao nosso pastor. A terceira condição do capítulo 7, versículo 14 de 2 Crônica, que nós lemos, para nós sermos sarados, termos nossos pecados perdoados e sermos ouvidos por Deus. A terceira condição é converter dos maus caminhos. Ah, pastor, mas isso aí é para o povo lá de fora e tal. Não, Deus estava falando para o povo que se chama pelo seu nome. Que povo é esse? Não é o povo que fala, Deus é meu Deus, não. É o povo que os outros povos olham e diz assim, esse povo aí é o povo de Deus. Sabe? Quando o povo olha para a gente e fala assim, essa mulher aí é crente, né? Esse homem aí é cristão, esse homem é evangélico, esse fulano aí é da igreja tal. Ele está dizendo, esse homem aí é do servo de Deus, né? Se chamar pelo nome de Deus é isso, é alguém que tem lá fora um reconhecimento das demais pessoas de que ele pertence a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando nós vivemos isso, ele está dizendo assim, a gente tem que converter dos maus caminhos, ou seja, as coisas que nós tomamos direção sem a permissão de Deus se torna um mau caminho, né? Na igreja tem pessoas que entram por situações que depois ele não consegue sair mais, não consegue, o pastor aconselha, a igreja aconselha e luta com essa pessoa, mas ele toma um caminho errado e não quer sair desse caminho. Converter é dar meia volta ou voltar, ou retornar, é o mesmo que retornar, né? Então nós precisamos disso, né, pastor? Converter de maus caminhos. Poderíamos citar como maus caminhos o caminho do ódio, caminho da vingança, caminho da perseguição, caminho da exaltação, caminho da vanglória, esse tipo de coisa que não deve estar na vida do crente, né? Isso não combina com ser uma vida humilde, uma vida que está na presença de Deus. Se nós fizermos isso, aplicarmos em nossa vida essas três condições, nós adaptarmos a nossa vida a isso, se humilhar diante de Deus, orar, buscar a face de Deus e converter dos nossos maus caminhos, as nossas atitudes, nós mudarmos as nossas atitudes que não estão agradando a Deus. E para a gente saber disso, irmãos, é muito fácil, é só a gente começar a orar e que Deus vai mostrar, Ele vai revelar o segredo, o que está acontecendo, né? Só que quando a gente estiver num estudo bíblico, estiver numa pregação, numa festa, ouvindo a palavra de Deus, a gente não pode, os pastores antigos falavam muito isso, a gente não pode abrir um guarda-chuva assim, ó, e tudo que cair não cai na gente, só cai no outro, né? Toda palavra de correção que sai, fala isso aqui, ó, dá certinho para o irmão ali, ó, não, mas que pena que o fulano não estava aqui hoje, ele precisava estar aqui hoje. Nossa, mas fulano faltou hoje, olha para você ver. E às vezes cabia um pouquinho também aqui na minha cabeça e o guarda-chuva, né, fez o negócio cair para lá. Então a gente tem que estar sempre dizendo, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, para que nós possamos ser ouvidos por Deus, termos os nossos pecados perdoados. Eu falei lá atrás que nós podemos errar, podemos pecar, podemos falhar, o que não podemos é permanecer no pecado, porque Deus não vai nos ouvir. Jesus curou um homem, no capítulo 9 de João, está escrito que ele foi curado, cego de nascença. Jesus curou, e as pessoas ficaram questionando aquele homem a respeito de quem tinha curado ele. E chegaram até a dizer que ele era pecador, que ele era isso, era aquilo, e o dia era sábado, e não podia fazer, e não sei mais. Ele falou assim, olha,
Eu sei que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém temente a Ele e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Aleluia. Então vamos continuar na presença de Deus, nos humilhando, orando, buscando o Senhor, procurando melhorar nossa vida na presença de Deus, que nós seremos sarados por Deus, seremos renovados, fortalecidos e abençoados. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela confiança, pela oportunidade que o Senhor nos deu. Amém?